aí galera, tive uma ideia. Que tal vocês arranjarem um emprego onde tenham que se fantasiar e fingir que gostam de eu chegar perto de vocês e ficar perseguindo vocês todo santo dia? Beleza, tem um vídeo que bombou de uma mulher fanática pela Disney que é obcecada pelo Peter Pan. Mas quando você aprofunda um pouco além dos vídeos virais, é insano o que está acontecendo. Mas vamos começar com o vídeo que fez tudo isso ganhar essa proporção. Eu sou uma borboleta. O quê? Uau! Onde você conseguiu isso? Fui eu que fiz! Eu consegui! Ei! Mate, isso é realmente legal. Obrigado. Um bichinho de pelúcia fofo para um artista da Disney parece totalmente normal. O vídeo parece legal, mas continua por uns 5 minutos, onde ele simplesmente deixa um cara preso ali. Mas em alguns momentos dá pra ver ele saindo do personagem e ficando desconfortável, o que fez as pessoas começarem a investigar. Essa parte especificamente só olha nos olhos dele, porque ele tem que ficar ali, ele não pode simplesmente sair, ele não pode simplesmente falar. Parem de filmar. Mas olhe nos olhos dele. Mas não é tão bom quanto eu. Não? O quê? Posso olhar pra você desse jeito? Por que você tá me olhando assim? Ou essa parte onde você vê mais dela, tipo ela na dinâmica? Posso gravar em vídeo que eu te dei isso? Garoto. Oi, Peter! Uau! É igualzinho a você? Parece com você. É, sim. Isso é ótimo. O que eu devo fazer com isso? Ele não quer estar lá, garota. Tipo, deixa ele fazer uma pausa pra fumar. Esse vídeo em particular dura 5 minutos, e ela fica seguindo ele, e eles ficam andando juntos pelo parque. Mas a próxima grande quebra de personagem, onde você vê o intérprete por trás do personagem, é bem no final, quando eu era, você tem suas batatas fritas. Por favor, eu tenho minhas batatas fritas. Não, a gente se vê na próxima semana, né? Bom, e agora? Eu te dei isso, você me deu aquilo, e agora? Posso ir embora? A gente se vê na próxima semana. Agora, por si só, esse é um vídeo que é tipo... Ok, esse é um adulto fã da Disney meio estranho, que tem uma relação meio parasocial com o personagem, e acaba deixando o intérprete um pouco desconfortável na situação social por se apegar demais a ele. Ela faz isso constantemente há mais de uma década. Não é como se fosse uma ou duas vezes, tipo, ah, eu gosto muito do Peter Pan e a gente tá indo até lá. Não, eles estão lá o tempo todo. A gente se vê na semana que vem, não é nenhuma revelação chocante. Esse cara com certeza conhece ela. Isso é de 2016. A legenda diz... Ei, Peter, é o Dia Nacional do Pedido de Casamento, que foi o que ela disse no vídeo. É meio difícil de ouvir, porém, mas olha a reação do funcionário. Não. 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 Você pode ficar com o não? Não, também não quero você. Não. Porque a parte desconfortável dessa história é tipo, como você coloca limites com alguém enquanto precisa continuar no personagem? Ficaram no personagem. Eles obviamente conversam sobre isso nos bastidores, porém... Porque os atores que fazem o Peter Pan sabem quem ela é. Até agora, são todos diferentes. Falando nisso, comentário do futuro. Aliás, um dos antigos intérpretes do Peter Pan, com quem ela interagiu bastante, fez um vídeo sobre isso e ela falou sobre tudo isso. Vamos chegar lá. Tem outro de 2016. Olhando no espelho, porque alguém tem que apreciar o quanto eu sou bonito. Acho que você poderia fazer isso por mim. Digo, você sempre fica me encarando mesmo. Mas eu só quero dizer que você é meu melhor amigo. Sou muito grato por você ser meu melhor amigo, porque somos melhores amigos. Mas não vamos ser nada além disso. Então, não vai ter nenhuma ideia errada. Porque ela está sempre olhando para ele. Ela é obcecada por ele. Ela realmente vai para a Disney World só para seguir esse garoto. Somos melhores amigos. Não vamos ser mais do que melhores amigos. Não vai ter nenhuma ideia errada. Ele e os outros Peter Pans no intervalo para fumar, com certeza inventavam essa frase toda vez que ela voltava. Mas, olhando no arquivo, tem tantos momentos bons, tipo essa foto. Peter me fez ler para ele o livro inteiro de Peter Pan. Você prendeu esse garoto e o fez ouvir você lendo um livro inteiro. E as crianças? Essa é a outra questão. Fico feliz por você. Precisa mesmo ser algo diário, onde ele tem que simplesmente chegar no trabalho tipo, ok, tudo bem, Tony vai estar lá. Não, tudo bem. Crianças de 6, 7 anos atrás de você, só esperando ali tipo, mamãe, posso falar com Peter Pan? Não, 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 não. O perseguidor dele está falando com ele agora, querida. Ele parece empolgado. E algumas pessoas vão dizer, bom, o personagem Peter Pan é para ser respondão. Tem o respondão e o irreverente, mas também tem. Pra mim, isso tá estranho. Tô com medo. Acho que tem um pouco mais do segundo. Além disso, você pode ir nos brinquedos com os artistas? É esse o clima? É, deixa eu beijar ele. Eu só tive que tentar beijar. Eu tive que fazer isso. Não, tô brincando. Quer um beijo? É brincadeira. Minha reação quando... Aliás, ele tá tentando entrar na onda. O vídeo corta um pouco, mas ele tá tentando dizer, não me abraça, porra. O que você tá fazendo? Porque com essa história, não é como se alguém tivesse ido pra Disney World e surtado algumas vezes. São mais de 10 anos, segundo ela mesma, visitando a Terra do Nunca uma vez por semana. Toda semana. Adultos fãs da Disney têm tanto. Dinheiro sobrando. De onde vem esse dinheiro, Tony? Ou isso é realmente assustador? Ou ela simplesmente começa a correr atrás, é tipo... Se eu estou no trabalho, andando. E aí a pessoa que vai até meu trabalho, que é obcecada por mim, simplesmente começa a correr do meu lado. E é assim que é a minha vida toda semana. Eu vou pedir demissão. Não sei como esses Peter Pans conseguem. Eu não sei como isso acontece no geral, porque também quero falar sobre como isso não é incomum. Tem muitos artistas que já falaram sobre as coisas malucas que acontecem. Mas com ela, quero dizer, olha isso. Olha os olhos dele. Olha os olhos dele aqui. Olha os olhos dele. Meu Deus. Aqui ela pediu ele em casamento. Ou ela pedindo ele em casamento, ou o pior vídeo de tudo isso. Deus,
solta. Deus, solta ele. Solta. Olha pra ele. Essa imagem aqui, isso aqui é tudo que acontece semanalmente se você é um intérprete do Peter Pan. E tipo, ela claramente é obcecada por ele e não entende limites sociais ou dinâmicas sociais. A pessoa que está filmando esses vídeos, que está levando ela e, pelo que imagino, financiando tudo isso. Eu penso, você precisa impor um limite aí. Se ela realmente não entende nada do que está acontecendo, você tem que dizer que precisamos parar com isso. Quero dizer, você não pode levar um míssel caçador de filhotes para um abrigo e simplesmente soltar o ar. Deus. Ele tá tipo, ok, sai fora, ok, hahaha, haha. Aliás, é ela quem tá postando isso. Tudo o que ele faz é tipo, hahaha, se afastando. E ela não tá vendo o que tá acontecendo, porque na cabeça dela, ela tá tipo... Meu Deus, eu e Peter temos uma relação de amor e ódio. Não, você ama ele. E ele odeia quando você aparece no trabalho dele. Quero dizer, ela admite. Ela diz, meu primeiro amor foi de fato um menino perdido. Ok, esse cara não ficou assustado o suficiente pra saber que não deve abraçar ela desse jeito. Mas é nisso que eu quero focar. O primeiro amor dela pode ser Peter Pan. Eu acredito nisso. O primeiro amor do meu irmão mais velho foi a Thorne de Scooby-Doo e as Hex Girls. Mas a gente entende. Tem o Peter Pan e tem um cara na Disney World que interpreta o Peter Pan. Ela não percebe a diferença. Agora tem outro vídeo que eu quero te mostrar sobre ela, mas preciso dar um pouco mais de contexto antes disso, porque especificamente com o Peter Pan tinha uma quantidade inacreditável de seguidores no Tumblr, e muito disso era sobre os atores que interpretavam Peter Pan na Disney World. As pessoas eram tão parassociais, tão estranhas, tão esquisitas com isso, na mesma época em que Tony estava começando a se envolver com isso. Então eu realmente acho que isso teve um papel no fato dela ter ficado obcecada por isso. Ela definitivamente fazia parte dessa comunidade. Ele é alguém a quem muitas pessoas se apegaram por causa da história dele. Tipo, ele está crescendo, mas continua com a mesma idade. Muita gente de um certo tipo se identifica com isso. E tudo bem. Mas isso transformou o Pedro, naquela época, e aparentemente até hoje, em um trabalho de alta pressão. Tipo, é um trabalho de alta pressão e assustador de se ter. É legal, eu posso me fantasiar. E meio que ser perseguido de uma forma muito estranha. E para falar sobre isso um pouco mais a fundo, quero trazer alguns outros intérpretes da Disney que falam sobre como é do lado deles. Porque essa é a perspectiva que realmente precisamos aqui. E isso é de um vídeo do BuzzFeed de muito tempo atrás, onde intérpretes da Disney revelam coisas que aconteceram nos bastidores. A pergunta que fizeram para eles foi: você já foi convidado para sair enquanto estava caracterizado? Já me fizeram propostas indecentes enquanto eu estava no personagem? Meu Deus. Se todas as princesas tivessem Twitter, elas usariam a hashtag MeToo. Pra ser sincera com você, você ficaria muito chocada. As coisas ousadas que as pessoas fazem. Já recebi pedidos de casamento várias vezes. Pessoas já tentaram me beijar, tanto homens quanto mulheres. Por favor, não seja um esquisitão quando for conhecer as princesas. Elas também são pessoas, e a maioria delas é casada. É uma coisa assim. E é bom ver a perspectiva dessas pessoas, porque é tipo, princesa? Princesa Rapunzel, por favor, solte seus cabelos dourados, princesa. Se importa se eu acariciar seu cabelo? Sai de cima de mim, sai da porra de cima de mim. Tá tentando me beijar? Você acha que eu sou uma prostituta? Você acha que eu sou a Cinderela? Segundo, você acha que a Cinderela é uma prostituta? Terceiro, você acha que eu sou? Eu sou pago para andar por aí e estimular a imaginação e a criatividade das crianças, não para realizar as fantasias dos adultos. Mas infelizmente, claramente, é isso que está acontecendo. Um monte de adultos com uma fantasia e um amor tentando viver isso na vida real. Legal. Não tente beijá-las, não fique passando a mão. As princesas às vezes dão beijinhos em meninos e meninas pequenos, meninos e meninas grandes. Não, elas não fazem isso. Eu nem beijaria uma criança pequena. Imagino que seja na bochecha, na verdade. Não, mas eu definitivamente não faria isso. É muito estranho. Também tem um cara chamado Justin Aldridge, que é tipo um artista de Star Wars, porque ele deu uma entrevista por causa de algo muito assustador que aconteceu com ele. E nessa entrevista, ele disse que, embora muitas princesas tenham reclamado de pais muito amigáveis nos parques, são as mães que podem ser as mais travessas de todas. E então ele disse: eu era apalpado o tempo todo quando estava fantasiado de soldadinho verde. Tenho sorte de ter o privilégio masculino, então sei que elas não iriam me machucar, mas isso ficou um pouco irritante. Acho que o apalpamento já é uma forma de machucar. Eu entendo o que ele está dizendo. Muitas mulheres, inclusive mães, deslizavam as mãos cada vez mais para baixo enquanto esperavam para tirar uma foto. Mas o assunto pelo qual ele está sendo entrevistado, tipo, para esse artigo, é porque ele faz um show de Star Wars, tipo uma apresentação. E ele diz: uma garota que costumava ir ao show 3 vezes por semana tatuou as coordenadas do nosso palco no braço. Não tem como o local de um palco na Disney World ser tão importante assim. Não tem como ser tão sério assim. Além disso, eles vão mudar isso eventualmente. Mas ele continuou dizendo que ficou um pouco assustador quando um dos colegas de elenco teve um perseguidor. No começo, ela era só uma fã como as outras, mas depois apareceu onde ele estava praticando esportes e acabou descobrindo onde ele morava. Ele teve que conseguir uma ordem de restrição. Ele também fala sobre como era paquerado por mães que se comportavam mal, o que me leva a essa história que Jen Stoppit contou, porque nos comentários dessa postagem, isso era para ter acontecido há 2 anos. Os comentários mais curtidos são: o incidente do Peter Pan no Tumblr me deixa furioso. Lembro o que as garotas do Tumblr fizeram com o Peter Pan.
Eu lembro que isso foi um grande problema para o Peter Pan da Disneylândia no começo dos anos 2010. Então vamos falar sobre isso e entender de onde Toni veio antes de voltarmos para o vídeo dela. Oi, meu nome é Jennifer. Eu trabalhei como personagem da Disney no Walt Disney World por 10 anos. E hoje vamos falar sobre perseguidores de personagens da Disney. Agora, esses vinham tanto dos visitantes quanto dos funcionários. E sim, nós sabíamos quem eles eram e todo mundo falava sobre eles. Então, o visitante em particular que me vem à mente, ele não perseguia necessariamente uma pessoa específica. Era mais com os personagens sem máscara, e ele assediava e importunava tanto que perdeu o privilégio de entrar no parque. Agora, ele era filho de uma funcionária. No entanto, ele foi suspenso de frequentar o parque. Isso também me deixou meio em choque, sendo perseguidores. Tipo, imagine que você chega pra trabalhar e você é o ator do Peter Pan. E aí a Toni tá lá e ela também foi contratada. Ela também é uma adulta fã da Disney. Ela está interpretando, posso dizer isso? Sim, a Minnie Mouse. Imagine se ela tira a cabeça da Minnie e é só a Toni ali embaixo. É isso que realmente está acontecendo ali. Além disso, se seu filho está perseguindo seus colegas de trabalho e sendo estranho com eles, não traga seu filho para o trabalho. O quê? Passou um tempo e eu estava trabalhando em uma festa de Halloween, numa noite. E nas anotações do camarim, isso valia para o complexo inteiro, certo? Então eles têm que anunciar que estão deixando essa pessoa voltar ao parque porque todo mundo sabe quem ele é e o que ele faz. E eles mencionaram que se ele fizesse qualquer coisa, era para avisar um gerente, que ele seria removido imediatamente. Agora, eu nunca encontrei com ele naquela noite. No entanto, alguns meses depois, eu estava trabalhando no Epcot e fui pegar minha fantasia. E de repente, esse homem está trabalhando no Epcot, no departamento de personagens, na parte de figurino. Como você contrata alguém assim? Sendo um desses adultos da Disney que é tão obcecado pelas pessoas que você vai até arrumar emprego lá, de tão obcecado. Droga, não existe ninguém mais dedicado a esse tipo de estilo de vida do que um adulto da Disney. São sempre esses adultos fissurados na Disney. Tudo que eu descubro sobre a Disneylândia, Disney World, qualquer coisa que eu aprendo, me faz querer ir menos. Chega um ponto que realmente parece uma seita. As pessoas ficam tipo... Segredos da Disney. Você já ouviu falar do segredo do mapa da Disney? Do que você está falando? Eu conheço tipo o funnel cake, eu sei lá. E também tipo, quem está comandando essas situações em que estão contratando alguém que antes nem era permitido entrar no parque? Eles não podem entrar no parque, mas vamos deixar você trabalhar com as pessoas que você estava perseguindo e por isso tendo que ser expulso do parque. E aí, passam 2 semanas. Não, ele está assediando as garotas de novo. Temos que tirá-lo daqui. Ok, talvez não traga um pitbull espumando de raiva para a sala com um copinho de carne moída senciente. Eu pensei em dar uma segunda chance pra ele. Achei que ele não ia querer comer aquilo. Por que ele não iria querer comer aquilo? Você sabe, a única coisa sobre esse bicho é que ele quer comer aquilo. Tentando apalpar, tentando beijar, tipo, e esse é seu colega de trabalho agora? Ok, quer dizer, eles também podem contar para os amigos deles que não são funcionários. E isso é um problema que você não pode fazer nada a respeito. Mas, enfim, membros do elenco. Sim, uma integrante do elenco de entretenimento sabia onde eu trabalhava. Quer dizer, você pode procurar. E em um turno em particular, eles sempre apareciam. Apareciam na minha sala de descanso. Na minha sala de descanso, que fica fora do caminho. Porra, é como se a Disney não pudesse deixar isso acontecer. O que fazer comigo? É como se eles estivessem preparando tudo pro cara estranho com quem você trabalha simplesmente te seguir por aí. Não, eu só estava vindo aqui. Eu gosto de almoçar nesse setor. O setor perto da sua mesa. Eles têm o melhor pastrame. Você pode dizer isso. Essa pode ser sua desculpa. Eu sei que você está mentindo e está fazendo isso pra chegar perto de mim. E você está respirando em cima de mim e me encarando e tentando falar comigo, arrumando qualquer desculpa pra falar comigo. Você é esquisito. E a Disney tá lá sentada pensando, tipo, na surdina, a gente devia colocar esse cara numa sala com todas as princesas que ele sempre tenta tocar. Vamos avisar exatamente onde elas vão estar. Vamos avisar pra ele os dias e horários exatos em que elas vão estar lá. Onde elas vão estar e quando vão sair pro intervalo e exatamente onde vai ser isso. Então toda vez que tiver um caminho onde elas vão ficar sozinhas, vamos garantir que todo mundo saiba. Eu nunca faria isso. O lance é tipo, ok, eu digo que nunca iria querer. Eu amo Animal Kingdom. Animal Kingdom é muito divertido. Eu só fui pra Disney 2 vezes. Animal Kingdom é muito divertido. Eu gosto de estar num ambiente temático. Tipo, quando eu estava na Universal, eu estava no mundo do Super Mario. Eu gosto de estar em uma realidade construída. Mas a gente já não está sempre em uma? Ok, trabalhar lá. Eu acho que é um tipo específico de inferno que eu nunca iria querer passar. Nunca. Ok, isso pode ser ofensivo. Eu não sei, sou meio provocador. Um pouco provocador. Mas isso é um pouco ofensivo. Eu acho que tenho mais respeito pelas princesas da Disney que trabalham na Disney World do que pelos soldados. Ok, desculpa. Eu me sinto assim. Porque o seu comandante não está entregando sua localização para o inimigo ir te apalpar. Ok, nunca aconteceu nada perigoso comigo. No entanto, eu conheço pessoas que tiveram que levar casos adiante por questões de segurança. Agora, como seria uma situação dessas? Vamos ouvir da própria intérprete da Rapunzel.
Se você é a intérprete da Rapunzel na Disney, tenho mais respeito por você do que pelos soldados. É só o que eu digo. Eu tinha 19 anos no meu programa universitário da Disney. Eu era Rapunzel. Estávamos no Town Square Theater. Foi antes do Princess Fairy Tale Hall abrir. Eu era a primeira princesa que você encontrava, de 3. Um homem entrou durante o nosso horário dos fogos de artifício, então os fogos estavam acontecendo, o que significa que normalmente não tínhamos fila porque todo mundo estava assistindo aos fogos. Ele entrou, ele era o único visitante na sala. Ele sabe. Ele é um fanático pela Disney que conhece o cronograma. Os fogos vão acontecer às 21h45. Foi exatamente isso que Diego Astorga me disse quando eu estava na Universal. Ele falou, eu sei quando os fogos vão começar, hora perfeita pra sair. As pessoas sabem dessas coisas, e se ele está entrando exatamente nesse momento, é porque ele sabe, é porque ele quer ficar sozinho com você, é porque ele quer te assustar. Então é só esse homem, as princesas, os fotógrafos e o atendente. Tipo, uma atendente ou talvez 2 atendentes, não lembro direito. Enfim, e ele veio até mim e disse, Rapunzel, quero te mostrar minha tatuagem. E eu fiquei tipo, ok. Muita gente faz tatuagem da Disney e quer mostrar pra você, super tranquilo. Então ele me mostra no braço dele, e é uma... ok. Vamos tentar adivinhar rapidamente o que achamos que vai ser. Eu não vi essa parte. Tudo que eu sei é que é uma tatuagem inapropriada. Tô achando que vão ser peitos. É isso que eu tô esperando. Tô achando que vão ser peitos. E é uma foto ousada, pra dizer o mínimo, da Rapunzel só com o cabelo cobrindo as partes íntimas dela. E algumas coisas sugestivas e adultas acontecendo. E na verdade, ela está se tocando com o próprio cabelo. E você está vestida de Rapunzel. E ele diz, é nisso que eu penso quando olho pra você. O que você acha disso? Você faria algo assim? Você. O que eu estou tentando dizer? Duende. Você é um duende. Essa era a voz que eu estava fazendo. Duende. Droga. E aí, o que aconteceu? Tem mais nessa história. No corpo dele. Então eu percebo que o corpo inteiro desse cara está coberto de tatuagens como as das princesas. Então em seguida ele me pergunta, posso te dar um abraço? Eu não vou te abraçar. Meu Deus, sai de cima de mim. Sai de cima de mim. Quem está fazendo essas tatuagens? Tem umas tatuagens por aí. Ele fala. Sim, irado. A segunda é tipo. Uau. A terceira, pô. E agora você tá preso. Se você já fez 2, e aí ele pede uma terceira, você fica tipo... Porra, 2 anos depois, você tá tatuando a Elsa chupando o picolé do Olaf. Posso ganhar um abraço? Você gosta disso? Posso ganhar um abraço? Ela diz que os atendentes estão lá dentro, mas a minha pergunta é... Onde estão os atendentes? Ei, pessoal, ele tá levantando a camisa e me mostrando fotos pelado. Meio que minhas. Alguém quer tirar esse cara daqui? Ele tá tentando me abraçar agora. Porra. Ao que eu respondi, não. Não. Então ele disse, bem, podemos tirar uma foto? E eu disse, não. Não. E eu disse, nenhuma de nós vai tirar uma foto com você. Vamos lá. E a atendente ficou tipo, bem, todo mundo podia ouvir o que estava acontecendo, mas eles não podiam. Acho que ainda não tinham percebido o que estava acontecendo nos braços e nas pernas dele. Gente, acordem. Então ele fica chateado e vai até a próxima princesa. E começa a mostrar as coisas pra ela, e ela só fica tipo, e eu tô explicando pra acompanhante do personagem. Tipo, eu totalmente saí do personagem. O que diabos a acompanhante do personagem precisa que eu explique? Ok, então acho que é algum tipo de manifestação sua, com seu cabelo transando consigo mesma, pelada no braço dele. Qual o problema com isso? Tira uma foto com ele, dá um abraço. Tem que dar uma grana alta pro Walt Disney. Do que você tá falando? Na essência, isso tá resultando em uma proibição. O fato de que você teria que sair do personagem e explicar, tipo, esse cara tem pornografia muito inapropriada, minha e de outras garotas. E tá tudo tatuado no corpo dele. E o cara fica tipo... Tá, e você quer que eu faça o quê sobre isso? Como assim? Você quer que eu faça o quê sobre isso? Eu só estou explicando. Tipo, você precisa chamar um gerente. Esse cara precisa se cobrir. Nenhum de nós precisa ver. Fotos assim do nosso personagem, ou dar um abraço nele, ou tirar foto com o personagem. O que aconteceu? Próximo daquele tipo de tatuagem, pra que Sim, isso fique exatamente. online. Mas foi tipo, isso é ruim. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Me conte o que aconteceu. Me conte o que aconteceu. Eu também sei fiquei, sobre o sinal de alerta. Me conte. E aí a gerente entrou. Tá bom. E ele foi até esse cara. A atendente puxou ele pra longe da outra pessoa. Ela falou, não, nem venha falar com a gente, fica aqui, uma gerente vai vir.
E esse cara, o que é isso? Como assim você está irritado? Olha, é o seguinte, como é que você é esse cara e não faz isso? Tipo, se você está fazendo isso, eu sinto que a única interpretação é que você está fazendo porque é um idiota e quer deixar essas garotas desconfortáveis porque gosta de deixá-las desconfortáveis. Ficar chocado que esse é o resultado é muito estranho pra mim. Como assim eu não posso fazer isso? É, cara, você não pode mostrar fotos das personagens dessas garotas peladas, se batendo, tipo, o quê? Posso ganhar um abraço. Qual o problema disso? Não, sério. Sério. O que eu fiz? O que eu fiz? Meu avô morreu no Iraque! Enfim, aí foi banido. Desculpa, eu estava ficando um pouco irritado no final, porque eu pensei, sim, eu também percebo o sinal de alerta. Mas levando tudo isso em consideração, você sabe que a Toni, tipo, ela está em alguma lista por aí. E todos os atores que interpretam Peter Pan falam sobre isso. Todos eles falam sobre isso com seus colegas de trabalho. Ótimo, é. É terça-feira. De novo. Ótimo. Mas isso já acontece há mais de uma década. E para os atores dos personagens, ainda não chegou ao ponto de eles pensarem, ei, deveríamos bani-la. Claramente, eles podem fazer isso. Então, vamos assistir a este vídeo. Este é o que ela postou logo depois daquele que realmente viralizou. E agora que temos todo esse contexto adicional, vamos assistir a este. Não! O quê? Não precisa me dar assim? O que eu fiz? Nada. Você já está vestida de abóbora? Sim, é a Halloween de verão. Isso não é um... E nós amamos tanto o Halloween tanto que pensamos em pregar comemora. uma peça em você. O tempo todo não é especial. Você deveria tentar. Não. Pense nisso. Pelo menos ele pode ser um pouco atrevido com eles, porque esse é o Peter Pan. Por que você está me olhando assim? Mas a questão é que tudo que vimos realmente deixa os caras desconfortáveis, especialmente quando eles estão se afastando e ela está tentando abraçá-los de verdade. E eles ficam tipo, ok. Mas o que estou tentando dizer é que as pessoas estão pegando no pé do Toni. E eu realmente acho que o que ela está fazendo é ultrapassar totalmente os limites. É super irritante. E se ela não percebe o que está fazendo com os artistas, as pessoas ao redor dela definitivamente deveriam comunicar isso para ela e impor alguns limites. Mas ainda não está ruim o suficiente, sabe o que quero dizer? Para os artistas do Peter Pan dizerem, tudo bem, acho que ela nunca mais deveria poder ir à Disney. Ela está tão emocionalmente envolvida nisso, por mais de uma década, toda semana, é como se ela conhecesse eles. Eles conhecem ela. Levar isso a um banimento não é algo que deveria recair sobre os artistas do Peter Pan. Sabe o que quero dizer? Todas essas histórias só mostram que não, a gente pode banir alguém, se a pessoa te deixa desconfortável o suficiente para você denunciar. E eu entendo isso, e acho que isso é, de certa forma, válido. Mas depois que alguém já construiu relações pessoais, mesmo que sejam em uma dinâmica exploradora, desconfortável, irritante, quando o relacionamento atinge um certo nível de profundidade, seja positivo ou negativo, rola aquela dúvida. Tá, mas será que o que ela está fazendo é ruim o suficiente? Tipo, banir ela? E obviamente eles estão pensando nisso, porque dá pra ver que eles estão desconfortáveis, dá pra ver que eles saem um pouco do personagem e ficam irritados. E também dá pra ver que eles não denunciaram ela pra tentar banir. E eu não sei. Talvez tenha alguns atores do Peter Pan que pensam, ela sempre aparece nesse dia, então não vou mais trabalhar nesse dia. Mas o meu ponto não é que ela não deva ser banida, ou que a Disney não deva fazer algo por eles. Na minha opinião, isso não deveria ser responsabilidade dos atores. Eles não são contratados para lidar com uma situação parasocial, assustadora, desconfortável e complexa, onde alguém está extremamente obcecado por você e fica aquela dúvida. Isso já passou do limite a ponto de ser ruim? Ou será que banir essa pessoa vai tirar algo tão importante dela que isso pode destruí-la emocionalmente? Você não pode colocar essa decisão nas costas do artista, do funcionário, especialmente quando é ele quem tem esse vínculo parasocial forçado sobre si. Você não pode obrigá-lo a tomar essa decisão. Eles não tomaram essa decisão. Eles não disseram, ei, estou tão desconfortável que ela precisa ser proibida de vir aqui novamente. Ou, se disseram, obviamente não foi levado a sério. E agora, eu disse que ia te ajudar. Vamos falar sobre o ex-intérprete do Peter Pan. Ex-intérprete do Peter Pan. Ex-intérprete do Peter Pan. Sim, eu tive muitas interações com o Tony. Como você pode ver no vídeo, o comportamento do Tony realmente me deixou um pouco sem jeito e desconfortável. Mas em nenhum momento ultrapassou os limites do que uma interação com o personagem deveria ser na Disneyland. Ela estava muito entusiasmada em conhecer o personagem. Talvez um pouco mais do que a maioria, mas nunca ultrapassou o limite de tentar conhecer o artista. Ok, das palavras do próprio Peter, ela o deixou sem jeito. Ela o deixou desconfortável. Esse é ele. Isso parece estranho e desconfortável, mas em comparação com o que também está acontecendo agora, que vimos outros ex-intérpretes do Peter Pan da Disney se manifestarem, há uma diferença enorme. Enorme. E embora você não deva fazer isso, tipo, você não deveria deixar os intérpretes se sentirem estranhos e desconfortáveis, é diferente de alguém chegar e, como ele está sugerindo, tentar conhecer o intérprete, não o personagem, porque ela está totalmente tipo, esse é o Peter. Apesar de quantos ex-intérpretes do Peter Pan ela esteja conversando, é sempre o Peter porque ela está vivendo na fantasia dela. E sim, no mundo de fantasia dela, ela está passando um pouco dos limites. E é engraçado.
É louco de ver, mas isso vai exatamente de encontro ao que eu estou sentindo. Tipo, as pessoas que estão dizendo que ela deveria ser banida. Se limites precisam ser estabelecidos, eles podem ser estabelecidos, mas eles não sentem que precisa chegar a esse ponto, porque veem que é diferente do cara tatuando, sabe? A Rapunzel, com algo consciente acontecendo. Não significa que é assim que você deve interagir com as pessoas. Não quer dizer que você deva ir toda semana se jogando em cima deles, correndo atrás, seguindo eles por aí. Tipo, obviamente, se você sente empatia pelos antigos intérpretes do Peter Pan, isso pode te levar a não gostar dela, porque tipo, ela é o motivo pelo qual você sente pena deles. Mas existem gradações, existe um espectro. Eu sinto que a história dela meio que fica nesse ponto de tipo, é bom que isso esteja sendo visto e que as pessoas estejam entendendo que o público realmente não acha isso legal. Então, isso não deveria ser algo incentivado quando você está interagindo com os artistas. É como um momento que pode servir de choque de realidade para alguns adultos fãs da Disney. Mas no fim das contas, você tem que respeitar os ex-intérpretes do Peter Pan que estão dizendo: constrangedor? Sim. Desconfortável? Sim. Estranho? Sim. Ela deveria ser banida? Eles acham que não. E ela, na verdade, foi entrevistada e compartilhou suas opiniões sobre toda a situação. Mas eu, na verdade, quero falar sobre algo que ele disse sobre um perseguidor diferente. Eu realmente tenho uma história sobre outro perseguidor, que não é o Tony, que passou dos limites. Então, um dia, enquanto eu estava me apresentando na Disneyland, eu tive... Só rapidinho. Eu só quero observar. Ele disse outro perseguidor que não é o Tony. Então ele realmente acha que ela é uma perseguidora. Mas ela é uma perseguidora do Peter, não dele. Ok, continue. Eu tive uma visitante que veio falar comigo muitas vezes, várias vezes por dia, e ela descreveu meu cachorro para mim em detalhes muito específicos. E todas as minhas redes sociais eram completamente privadas, então eu realmente não sei de onde ela tirou esses detalhes. Pouco tempo depois, encontrei ela me esperando no estacionamento dos funcionários. Durante cerca de um mês, ela estava lá, em todo turno, esperando. E ela nunca falou comigo, ela só ficava olhando e encarando, o que definitivamente não me fazia sentir seguro. E aí, o que realmente foi a gota d'água pra mim foi quando minha família veio me visitar, o que sempre é muito especial. E de alguma forma ela descobriu quem era minha família e decidiu segui-los pelo parque durante um dia inteiro. Ele está dizendo que existem níveis pra isso. Ele não está dizendo que ela não é uma perseguidora. Ele não está dizendo que ela não é estranha. Tudo bem achar que o que ela faz é estranho. É estranho mesmo. Mas existem níveis pra isso. Eu acho que fingir que ela é o pior que um adulto fã da Disney pode ser nesse tipo de obsessão, de perseguição, é meio que não pensar no que esses artistas realmente passam com os verdadeiros malucos. Então é por isso que, neste vídeo, eu queria falar sobre essa situação que todo mundo está comentando como se fosse algo enorme, viralizou. Mas na verdade, quando você fala de um adulto fã da Disney perdendo o controle, ela é só o primeiro passo. E sabe de uma coisa? Ela faz exatamente a mesma coisa há mais de uma década. Acho que esse é simplesmente o jeito dela. Ela está bem no limite, mas está no limite que não leva a banimento. Dito isso, vamos ver o que ela diz sobre toda essa situação. Ela afirma que, apesar dos boatos na internet, não foi banida do parque. Bom ter essa confirmação. Na verdade, eu estava lá ontem. Ela diz que não procurou pelo Peter Pan. Certo. Abre aspas. Eu nem sempre encontro com ele, ela diz. Fiquei segurando um dinossauro de crochê por 9 semanas porque a gente não se encontrou. Eu não teria ficado com ele por 9 semanas se eu fosse tão obcecado tentando encontrar. Quer dizer, de acordo com as próprias postagens dela, eu não acredito nisso. Mas uma parte da entrevista, eu acho, na verdade, ilumina toda a psique dela e o porquê. O Peter Pan, especificamente, tem esse problema. Com muitas pessoas, especialmente porque existe um tipo específico como ela, é porque ela diz que se identifica com o Peter Pan, que é, canonicamente, o menino que nunca cresceu. E com os adultos fãs da Disney, existe um certo tipo que se conecta com a infância, o que é ótimo, mas também tem outra parte que é como se não crescessem de uma forma de... É como se, tipo, a noção de limites não estivesse entrando na cabeça. Sabe o que eu quero dizer? A segunda parte dessa citação, na verdade, piora pra ela. Não sei por que ela disse isso, mas tudo bem. Ela diz que o amor dela pelo personagem começou por causa do relacionamento dela com os atores. Um Peter Pan que ela conheceu em 2015 teve um impacto positivo nela. Ele simplesmente proporcionou uma experiência realmente mágica para mim da primeira vez. O que é exatamente o oposto do que ela deveria estar dizendo. Já que a questão toda é que você não quer ter um relacionamento parasocial com o artista. É isso. Ela só está sendo ela mesma. Ela está sendo totalmente verdadeira. Ela só está dizendo, mesmo que isso faça ela parecer mal. E é isso que está acontecendo. Ok, desculpa, voltando ao assunto, mas o meu ponto é que isso não deveria ser responsabilidade deles. E alguém tem que falar alguma coisa na Disney. Seja gerência, alguém, algum setor. Tem que ter alguém. E Peter Pan precisa de um maldito assistente que possa intervir e dizer, olha, ele também precisa passar um tempo com outras crianças. Tem que ter algum tipo de sistema montado para que isso aconteça. Já falamos sobre assistentes. Já falamos sobre denúncias. Tudo está estruturado para lidar com uma situação como essa, mas a Disney parece não se importar nem um pouco. Eles estão ocupados demais tentando fazer com que eu me importe com Vingadores Dia do Juízo Final. Gente, tenho certeza de que vou assistir. Tenho certeza mesmo. Não tem como eu ficar mais empolgado por um filme desses do que por um filme tipo Prime Time.
Pra mim, eu cheguei num ponto em que sempre vou ficar mais empolgado por um filme tipo Prime Time do que por Vingadores Dia do Juízo Final. Tenho certeza de que vou assistir, Disney. É só que tudo que vocês estão fazendo não tá me animando. E vocês deviam focar em tentar salvar a vida do Peter Pan, ou pelo menos a felicidade dele, porque com certeza tiraram isso dele. A gente se vê na semana que vem, né? E também, só mais uma coisa pouco discutida. Todos esses artistas, como parte do trabalho deles, eles também têm que gravar TikToks com você? Tipo, parece loucura só chegar assim. Tipo, se eu tô na Disney, não penso, deixa eu ir lá gravar a Cinderela por uns 5 minutos e começar a fazer TikToks. Isso é loucura. O fato disso agora fazer parte das exigências do trabalho. Olha, todo mundo sabe que eu sou o maior fã da Disney de todos os tempos. Agora, o que vocês acham dessa situação? O que vocês acham desse vídeo? Comentem aí embaixo. Não, vocês, porque acham que já fizeram isso. Tipo, eu sinto que se eu peço pra comentar sobre uma pergunta específica no final do vídeo, é tipo, ok, se eu quisesse comentar, eu já teria comentado. Então, se você já comentou, fico feliz que tenha comentado. Se quiser comentar agora, fique à vontade. Eu agradeceria se você se inscrevesse. Eu sou só uma garota perdida da Terra do Nunca. Algo assim, andando com Peter Pan. Eu não sei. Eu ia tentar cantar aquela música. Mas eu não consigo me lembrar.